no qual Beremiz dá a segunda aula de matemática. Número e sentido de número. Os algarismos. Os sistemas de numeração. Numeração decimal. O zero. Ouvimos novamente a voz da aluna invisível. O gramático Doreide cita um poeta. Terminada a refeição, a um sinal do Sheikh Yazid, levantou-se o calculista. Era chegada a hora marcada para a segunda aula de matemática. A aluna invisível já se achava à espera do professor. Depois de saudar o príncipe e os sheiks que palestravam no salão, Beremiz, acompanhado de uma escrava, encaminhou-se para o aposento já preparado para a lição. Levantei-me, também, e acompanhei o calculista, pois pretendia valer-me da autorização que me fora concedida e que me permitia assistir às preleções feitas à jovem Telassim. Um dos presentes, o gramático Doreide, amigo do dono da casa, mostrou, também, desejo de ouvir a preleção de Beremiz, e seguiu-nos, deixando a companhia do príncipe Clusir Shah. Era Doreide homem de meia idade, muito risonho, de rosto anguloso e expressivo. Atravessamos uma riquíssima galeria forrada por lindos tapetes persas, e guiados por uma escrava circassiana de estonteante beleza, chegamos afinal à sala onde devia realizar-se a aula de matemática. O primitivo reposteiro vermelho que ocultava Telassim fora substituído por outro, azul, que apresentava, no centro, grande heptágono estrelado. Eu e o gramático Doreide sentamo-nos ao canto da sala, perto da janela que abria para o jardim. Beremiz acomodou-se, como da primeira vez, bem no centro, sobre amplo coxim de seda. A seu lado, sobre uma mesinha de ébano, repousava um exemplar do Alcorão. A escrava circassiana da confiança do Sheikh Yazid e uma outra, persa, de olhos doces e ridente, postaram-se junto à porta. O egípcio, encarregado da guarda pessoal de Telassim, encostou-se a uma coluna. Depois da prece, Beremiz assim falou. Ignoramos, senhora, quando a atenção do homem foi despertada pela ideia do número. As investigações feitas pelos filósofos remontam aos tempos que já não mais se percebem através da neblina do passado. Aqueles que estudam a evolução do número demonstram que, mesmo entre os homens primitivos, já era a inteligência humana dotada de faculdade especial a que chamaremos o sentido do número. Essa faculdade permite reconhecer, de forma puramente visual, se uma reunião de objetos foi aumentada ou diminuída, isto é, se sofreu modificações numéricas. Não se deve confundir o sentido do número com a faculdade de contar. Só a inteligência humana pode atingir o grau de abstração capaz de permitir a conta, ao passo que o sentido do número é observado entre muitos animais. Alguns pássaros, por exemplo, na contagem dos ovos que deixam no ninho, podem distinguir 2 de 3. Certas vespas chegam a reconhecer os números 5 e 10. Os selvagens de uma tribo do norte africano conheciam todas as cores do arco-íris e designavam cada cor por um nome. Pois bem, essa tribo não conhecia a palavra correspondente à cor. Assim, também, muitos idiomas primitivos apresentam palavras para designar 1, 2, 3, etc., e não encontramos, nesses idiomas, um vocábulo especial para designar números, de modo geral. Mas qual é a origem do número? Não sabemos, senhora, responder a essa pergunta. Caminhando pelo deserto, o beduíno avista, ao longe, uma caravana. A caravana desfila vagarosamente. Os camelos caminham transportando homens e mercadorias. Quantos camelos são? Para atender a essa dúvida ele é levado a empregar o número. São 40. São 100. Para chegar ao resultado, precisa o beduíno pôr em exercício uma certa atividade, isto é, o beduíno precisa contar. Para contar, ele relaciona cada objeto da coleção com um certo símbolo. 1, 2, 3, 4. Para dar um resultado da conta, ou melhor, o número, ele precisa inventar um sistema de numeração. O mais antigo sistema de numeração é o quinário, isto é, sistema em que as unidades se agrupam de 5 em 5. Uma vez contadas 5 unidades, obtínhamos uma coleção denominada quina. Assim, 8 unidades seriam uma quina e mais 3, e escreveríamos 13.
Importa, pois, dizer que nesse sistema o segundo algarismo à esquerda valia 5 vezes mais do que se estivesse na primeira casa. O matemático diz, por isso, que a base desse sistema era 5. Desse sistema ainda se encontram vestígios nos poemas antigos. Adotavam os caldeus um sistema de numeração cuja base era o número 60. E assim, na antiga Babilônia, o símbolo 1.5 indicaria o número 65. O sistema de base 20 também teve a preferência de vários povos. No sistema de base 20, o número 90 seria indicado pela notação 4.10, que seria lido 420 mais 10. Surgiu, depois, senhora, o sistema de base 10, que se apresentava melhor para a expressão dos grandes números. A origem desse sistema é explicada pelo número total de dedos das duas mãos. Em certas classes de mercadores encontramos decidida preferência pela base 12, isto é, a contagem pela dúzia, meia dúzia, quarto de dúzia, etc. A dúzia apresenta, sobre a dezena, uma grande vantagem: o número 12 tem mais divisores do que o número 10. O sistema decimal é, entretanto, universalmente adotado. Desde o tuareg, que conta com os dedos, até o matemático, que maneja instrumentos de cálculo, todos contamos de 10 em 10. Dadas as divergências profundas entre os povos, semelhante universalidade é surpreendente, não se pode jactar de outro tanto nenhuma religião, código moral, forma de governo, sistema econômico, princípio filosófico, artístico, nem a linguagem, nem mesmo alfabeto algum. Contar é um dos poucos assuntos em torno do qual os homens não divergem, pois o têm como a coisa mais simples e natural. Observando, senhora, as tribos selvagens e a forma de agir das crianças, é óbvio que os dedos são base de nosso sistema numérico. Por serem 10 os de ambas as mãos, começamos a contar até esse número e baseamos todo o nosso sistema em grupos de 10. Um pastor, que necessitava estar seguro de que tinha as suas ovelhas ao anoitecer, teve que exceder, ao contar o rebanho, a sua primeira dezena. Numerava as ovelhas que desfilavam por sua frente, dobrando para cada uma um dedo, e quando já tinha dobrado os 10 dedos, atirava um calhau no chão limpo. Terminada a tarefa, os calhaus representavam um número de mãos completas, dezenas, de ovelhas do rebanho. No dia seguinte, podia refazer a conta comparando os montinhos de calhaus. Logo ocorreu a algum cérebro propenso ao abstrato que se podia aplicar aquele processo a outras coisas úteis, como as tâmaras, o trigo, os dias, as distâncias e as estrelas. E se, em vez de atirar calhaus, fazia marcas diferentes e duradouras, então já se tinha um sistema de numeração escrita. Todos os povos adotaram na sua linguagem falada o sistema decimal, os outros sistemas foram abolidos e rejeitados. Mas a adaptação de tal sistema à numeração escrita só se fez muito lentamente. Foi necessário o esforço de vários séculos para que a humanidade descobrisse uma solução perfeita para o problema de representação gráfica dos números. Para representá-los, imaginou o homem caracteres especiais chamados algarismos, representando cada um desses sinais os vocábulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Outros sinais auxiliares tais como D, C, M, etc., indicavam que o algarismo que o acompanhava representava dezena, centena, milhar, etc. Assim, um matemático antigo representava o número 9765 pela notação 9M7C6D5. Os fenícios, que foram os grandes mercadores da antiguidade, em vez de letras, usavam acentos. Os gregos, a princípio, não adotaram esse sistema. A cada letra do alfabeto, acrescida de um acento, atribuíam um valor. Assim, a primeira letra, alfa, era 1, a segunda letra, beta, era 2, a terceira, gama, era 3, e assim por diante, até o número 19. O 6 fazia exceção, esse número era representado por um sinal especial, estigma. Combinando, depois, as letras 2 a 2, representavam 20, 21, 22, etc. O número 4004 era representado, no sistema grego, por 2 algarismos, o número 2022, por 3 algarismos diferentes, o número 3333 era representado por 4 algarismos que diferiam por completo uns dos outros.
Menor prova de imaginação deram os romanos, contentando-se com 3 caracteres, I, V e X, para formarem os 10 primeiros números e com os caracteres L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000, que combinavam, a seguir, com os primeiros. Os números escritos em algarismos romanos eram, assim, de uma complicação absurda e prestavam-se tão mal às operações mais elementares da aritmética, que uma simples adição era um tormento. Com a escrita púnica, a adição podia, na verdade, fazer-se no papel, ou antes, no papiro, porque não se inventara ainda o papel, mas era preciso dispor os números uns debaixo de outros, de tal sorte que os algarismos com o mesmo final ficassem na mesma coluna, o que obrigava a manter entre os algarismos os intervalos necessários para levar em conta a ausência de qualquer ordem que faltasse. Estava a ciência dos números neste pé havia 400 anos, quando um hindu, do qual a ciência não conservou nome, imaginou empregar um caráter especial, o zero para marcar, num número escrito, a falta de toda unidade de ordem decimal, não efetivamente representada por algarismos. Graças a esta invenção, todos os sinais, índices e letras tornaram-se inúteis, ficaram apenas os 9 algarismos e o zero. A possibilidade de escrever um número qualquer por meio de 10 caracteres somente foi o primeiro milagre do zero. Os geômetras árabes apoderaram-se da invenção do hindu e notaram que, acrescentando um zero à direita de um número, se elevava, automaticamente, a ordem decimal a que pertenciam seus diferentes algarismos. Fizeram do zero um operador, que efetua, instantaneamente, toda a multiplicação por 10. E ao caminhar, senhora, pela longa e luminosa estrada da ciência, devemos ter sempre, diante de nós, o sábio conselho do poeta e astrônomo Omar Khayyam, que Alá o tenha em sua glória. Eis o que ensinava Omar Khayyam. Que a tua sabedoria não seja humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones à tua cólera. Se esperas a paz definitiva, sorria ao destino que te fere, não firas a ninguém. E aqui termino, senhora, à sombra de um poeta famoso, as pequenas indicações que pretendia desenvolver sobre a origem dos números e dos algarismos. Veremos na próxima aula, se Alá quiser, quais as principais operações que podemos efetuar com os números e as propriedades que estes apresentam. Calou-se Beremiz. Findar a segunda aula de matemática. Ouvimos, então, pela voz cristalina de Telassim, os seguintes versos. Dá-me, ó Deus, forças para tornar o meu amor frutuoso e útil. Dá-me forças para jamais desprezar o pobre nem curvar o joelho ante o poder insolente. Dá-me forças para levantar o espírito bem alto, acima das futilidades de todo o dia. Dá-me forças para que me humilhe, com amor, diante de ti. Não sou mais que um farrapo de nuvens de outono, vagando inútil pelo céu, ó sol glorioso. E depois, se for teu desejo terminar a noite tal recreio, eu desaparecerei, esvaecendo-me em treva, ou talvez em um sorriso de alvorada, na frescura da pureza transparente. É admirável. Balbuciou, a meu lado, o gramático Doreide. Sim, concordei. A geometria é admirável. Qual geometria, qual nada? Protestou o meu importuno vizinho. Não vim aqui para ouvir essa história infindável de números e algarismos. Isso não me interessa. Qualifiquei de admirável a voz de Telassim. E como eu fitasse muito espantado diante daquela franqueza rude, ele ajuntou, num trejeito malicioso. Sempre julguei que, ao permanecer nesta sala, durante a aula, pudesse ver o rosto da jovem. Dizem que ela é formosa como a 4ª lua do mês de Ramadã. É uma verdadeira flor do Islã. E levantou-se, cantarolando baixinho. Se estás ociosa e te quedas negligente, deixando o cântaro boiar sobre a água, vem, ó. Vem para o meu lago. Verdeja na encosta a relva espessa, e as flores silvestres são sem conta. Os teus pensamentos voarão dos teus olhos negros como os pássaros voam dos seus ninhos. E o teu véu cair-te-á aos pés. Vem, ó. Vem para o meu lago. Deixamos, com plácida tristeza, a sala cheia de luz. Notei que Beremiz não trazia mais no dedo o anel que havia ganho na hospedaria no dia de nossa chegada.
Teria perdido a sua joia de estimação? A escrava circassiana olhava vigilantíssima, como se temesse o sortilégio de algum djinn invisível. No qual começo a copiar livros de medicina. Grandes progressos da aluna invisível. Beremiz é chamado a resolver um problema. A metade do X da vida. O rei Mazin e as prisões de Khorasan. Um verso, um problema e uma lenda. A justiça do rei Mazin.